Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 6. Hoje nós falaremos de geração de alternativas para o desenvolvimento de produtos. Então, lembrando nossa aula anterior, nós temos a possibilidade de inovações na área de processos, tanto na área do projeto do produto. E temos diferentes níveis de risco que podem ser assumidos para cada uma das configurações. Qual é a ideia para se gerar, qual é o foco de se gerar uma ideia? Pode ser o atendimento a uma necessidade, então se identifica a necessidade dos clientes e se tenta fazer um produto que as atenda. Ou a aplicação de novas tecnologias. Esta primeira abordagem, ou seja, impulsionado pelo mercado, ela leva a riscos menores. Você dificilmente erra totalmente, mas também restringe as inovações. Se você fizesse uma pesquisa em 1940 com as pessoas que costumam cozinhar alimentos, jamais identificaria a necessidade de um forno de micro-ondas, porque as pessoas não faziam ideia que era possível aquecer alimento de alguma outra forma que não fosse o fogo. A aplicação em novas tecnologias pode levar a grandes saltos tecnológicos, envolvendo um certo risco. Você pode desenvolver uma tecnologia, desenvolver um produto e chegar à conclusão que o mercado não valoriza aquilo e não pagaria por produtos com essa tecnologia. Da onde temos as ideias? Temos várias fontes possíveis, de uma forma geral, gênios inventivos. Algumas pessoas que por um dom, por um esforço, por serem muito persistentes, desenvolvem produtos inovadores. Pesquisas, vários institutos, várias universidades têm constantemente equipes dedicadas a desenvolver novos materiais, novas tecnologias e aplicar isso efetivamente em produtos que podem ser comercializados. Ficção científica. Se olharmos filmes da década de 60 e 70, nós vamos ver que muitas das coisas que nós usamos hoje já estavam previstas naquela época nos filmes de ficção científica. Na ficção científica fica bem fácil desenvolver novas ideias, porque os criadores, geralmente pessoas muito criativas, também não têm o compromisso com a realização, eles têm o compromisso apenas com o conceito. Eles podem criar qualquer coisa e colocar uma caixinha e dizer que aquela caixinha faz aquela função. Então acaba sendo uma função, uma criação muito rica, porque depois vai se buscar a tecnologia para realizar isso. Evolução de produtos existentes. Então, em 1950 nós tínhamos um ônibus elétrico, hoje nós temos uma outra geração de ônibus elétrico, mas que foi baseada no que a gente já existia, pelo menos para se ter os conceitos básicos, pelo menos para se saber os erros que foram cometidos e evitá-los. E outras tecnologias, aplicar-se uma tecnologia de uma área em outra. Apesar de todo o seu aspecto perverso, as guerras, por exemplo, são épocas em que se criam muitos produtos, muita tecnologia, na área militar, na área aeroespacial. A internet, por exemplo, que hoje nós não conseguimos viver sem ela, surgiu basicamente como uma ferramenta militar para ser usada pelo exército americano. Então, para se fazer o desenvolvimento de uma ideia, algumas coisas importantes. Identificar a necessidade do seu cliente. O que o seu cliente quer? Mas isso não é suficiente. Além disso, identificar o porquê ele quer. Quer dizer, não basta entender o que ele vai comprar ou o que ele compra. É importante entender o porquê que ele compra, para se ampliar as possibilidades de atendimento da necessidade. Uma coisa muito importante, não confundir a definição com uma definição precoce da solução. Então, por exemplo, num dia de dezembro, numa sala de aula, aquele calor, uma sala só tem um ventilador. Alguém poderia falar, o problema dessa sala é que precisa de mais ventiladores. Tá bom, mas ninguém na verdade quer ventilador. O que as pessoas querem é uma sala refrigerada. Pode ser com ventilador, pode ser com ar-condicionado, pode ser com uma outra tecnologia. O que as pessoas querem não é necessariamente os ventiladores. Então toma cuidado, muitas pessoas erram, muitas empresas erram, que ao definir o problema, não definem o problema, fazem uma definição já da solução.
Bom, algumas formas, nós não vamos esgotar todas, porque seria inviável, mas nós vamos falar algumas formas de gerar ideias que são mais usuais e mais práticas, coisas que podem ser feitas corriqueiramente. Uma clássica é o brainstorm, tempestade de ideias ou chuva de ideias, que pode ser clássico ou escrito. Independente de um e outro, clássico significa oral. Ele busca uma associação de ideias. Então a ideia é reunir um grupo de pessoas em torno de uma mesa e as pessoas são confrontadas a um problema e vão propondo formas de solucionar aquele problema. Normalmente se faz em rodadas, então cada pessoa escolhe-se um sentido, por exemplo, sentido horário, e as pessoas a palavra vai passando de pessoa em pessoa e cada vez a pessoa tem que dar uma ideia. É importante fazer várias rodadas. Por quê? Porque na primeira rodada, todas as ideias óbvias vão ser dadas. Depois começa a ficar mais difícil e as pessoas começam a ser mais criativas. Um conceito importante, não se pode criticar a ideia. Então, se a pessoa dá uma ideia, por absurda que seja, simplesmente ela é registrada, todas as ideias são registradas, escritas num pedacinho de papel ou num quadro que tem na sala e são ali colocadas. Então, não se pode criticar. Por que não se pode criticar ideias absurdas? Porque a ideia é que, a partir de uma ideia absurda, pode-se criar outras. Então, a pessoa propõe uma coisa que não faz o menor sentido, outra pega aquela ideia sem menor sentido e aprimora, e talvez aquela ideia sem sentido seja semente de uma boa solução inovadora. Então, é importante esse conceito. E aí se procede a sessões, a rodadas de ideias até que ninguém mais consiga dar uma ideia nova. Mas deve-se insistir muito para se ter ideias criativas. O clássico, então, é feito quando as pessoas verbalizam suas ideias. E o escrito é o mesmo processo, só que as pessoas usam pedaços de papel. Isso é interessante quando você tem grupos que têm dificuldades de se expressar ou quando acontece algum fator externo. Por exemplo, imaginem uma sessão de brainstorm em que esteja um alto diretor da empresa. A partir do momento que o diretor falar alguma coisa, todos vão concordar com o diretor. Então, a parte escrita é interessante porque deixa as pessoas mais livres para propor coisas. Não é porque alguém é diretor que as ideias dele são necessariamente melhores. Então, assim você torna o processo mais livre e mais produtivo. O método Delphi coleta-se opiniões de especialistas. Então, se localiza especialistas sobre um assunto. Eles não podem ter contato entre si, pelo menos para tratar desse assunto, e se propõem questões. Então, primeiramente, se propõe uma questão genérica. Se explica o problema e se coloca por exemplo, problema de transporte nas grandes metrópoles. Se coloca como será o transporte nas grandes metrópoles daqui a 20 anos. E cada um responde isso no seu entender. E alguns podem falar que será transporte coletivo sobre trilhos, outros transporte coletivo sobre pneus, outros falarão não, serão carros autônomos. Então você consegue uma série de respostas. Na segunda rodada, a partir daquelas primeiras respostas, o grupo propõe questões mais específicas, detalhando as respostas que foram mais frequentes. E na terceira, busca-se um consenso. Então, busca-se alguma coisa dizendo, então todos concordam que o transporte do futuro será da forma X nas grandes cidades. E aí se tenta estabelecer algumas diretrizes de ideias. Analogias. A gente tem várias formas. Literatura especializada ou literatura geral. Busca-se em livros, busca-se em artigos publicados, coisas que possam nos ajudar a resolver o problema, mesmo que trate de outra coisa. Então procura-se na área médica alguém que resolveu um problema e tenta-se daí tirar alguma coisa para um problema de engenharia. Como a gente falou, pode também fazer parte disso a busca de filmes e coisas de ficção científica. Analogia simbólica e biônica. Analogia simbólica significa a gente identificar uma palavra, por exemplo, e procurar
sinônimos, né? Então nós temos aqui um exemplo. O nosso problema está em cortar, por exemplo, cortar metal. Aí nós começamos a pesquisar e falar várias palavras que se relacionam, que podem ser feitos com metal e tentar achar novas formas de processamento desse material. Analogia biônica, isso está muito comum. Você procurar na natureza formas que lhe ajudem a resolver. Então, é clássico esse caso, um trem de altíssima velocidade desenvolvida, que pela velocidade que ele desenvolvia, gerava muito barulho, gerava uma vibração muito grande, tanto para quem estava fora do trem, quando ele passava, quanto para quem estava no seu interior. Foi analisada a configuração de um pássaro que tinha uma característica de não apenas voar, mas como mergulhar para buscar seu alimento. E acabou se adaptando à frente do trem, a aerodinâmica do pássaro conseguiu-se reduzir brutalmente o barulho e aumentar e diminuir o consumo de energia para deslocamento do trem. Várias outras formas são usadas. É clássico o exemplo do golfinho, que os princípios do golfinho acabaram ajudando a criar o sonar, do morcego criar o radar. Uma outra metodologia que tem origem na antiga União Soviética é a metodologia TRIZ, cujas letras fazem referência a palavras em russo, mas ela trata de uma coisa interessante. Ela define problemas em dois tipos, o padrão e o inventivo. O problema padrão é aquele que nós temos uma solução conhecida. Então, se você quer fazer um veículo mais leve, você pode lançar a mão de materiais mais leves. É uma solução simples, conhecida. Problemas inventivos são aqueles em que se tem uma contradição. Então, por exemplo, nós queremos fazer um veículo mais leve e reduzir o seu custo. Normalmente, os materiais mais leves são mais caros. Então, você passa a ter uma contradição. Lançar mão de materiais mais leves aumenta o custo. Isso leva a mudanças, a saltos tecnológicos, leva a soluções criativas. Então, o senhor que inventou isso, um físico soviético que foi ganhador de prêmio Nobel, Altshuler, ele identificou 39 parâmetros de engenharia e 40 princípios inventivos. O que é isso? Parâmetros de engenharia são características que, por exemplo, essa lata de refrigerante pode ter. Então, vamos ler alguns, não vamos ler todos, mas peso do objeto em movimento, peso do objeto parado, área do objeto, volume, força, forma, resistência, são características que podem ter. Qual o problema que uma lata de refrigerante tem, por exemplo? Ela custa caro, proporcionalmente ao custo do produto. Então, nós queremos minimizar esse custo. Nós queremos empilhá-la, queremos fazer pilhas que possam otimizar o espaço de estocagem. Ela tem uma pressão dentro, então se deixarmos no sol, a pressão vai subir e ela tem que resistir. Então, a gente vai ver algumas coisas. E a gente tem que fazer, então, para reduzir o custo, teríamos que ter uma chapa de aço, no caso dessa lata que era de aço ainda, comprimento do objeto parado. O comprimento é uma coisa interessante. Nesse processo, comprimento é aquela dimensão linear que nos interessa. No caso, nós estamos falando da espessura da chapa, mas nesse processo a gente chama essa espessura por comprimento, por ser uma dimensão linear que nos interessa. Nós temos resistência ao empilhamento, por exemplo, né? Então, são alguns dos parâmetros que nos interessam e que têm uma contradição. Então, eu quero ter uma resistência bem grande, mas com o comprimento o menor possível. Isso não é óbvio a solução. Os princípios inventivos que ele identificou são coisas que são sugestões, é um cardápio de soluções que nós vamos identificar. Então, por exemplo, segmentação, dividir o produto em vários, estabelecer assimetrias, estabelecer contrapesos, são possibilidades que a gente pode ter. Então, no caso da lata em si, nós temos várias possibilidades. Eu estava procurando esta aqui, mudança de fase. Então, como que nós poderíamos fazer para melhorar essa lata? As propostas que se tem. Primeira coisa, dividir a lata em vários
segmentos e entendê-lo. E os estudos indicaram o seguinte, vocês enxergam que aqui, temos uma curva. Essa curva aqui faz uma melhor distribuição das tensões, então permitiu tornar a lata mais resistente. A troca de material por um material mais resistente. Então, a gente usou um material mais fino, mas que por características da estrutura do metal passa a ser mais resistente. Então, a partir desse cardápio se identifica algumas possibilidades e se define um produto mais resistente, mais adequado ao que se quer. Outro método, método da listagem de atributos. Então você coloca aqui, nosso caso aqui é um lápis. A gente tem material, a gente usa madeira, mas poderia usar plástico. A cor, esse lápis aqui seria castanho, mas poderia ser multicor, a cor externa, né? O material da ponta, ele é cinzento, mas ele poderia ser brilhante. Então a gente vai vendo para cada característica do produto como ele é e como poderia ser. O método sintético, você tem uma definição do problema, como é descrito, depois você tem como o problema é entendido e vai fazendo uma série de perguntas e identificações até se gerar uma nova ideia, uma nova alternativa para o produto. Uma outra forma, fazer questões instigadoras. Então, você tem possibilidades. Para uma certa característica, você pode mudar, você pode eliminar aquela característica, se ela não for importante, você pode substituir por alguma coisa que faça aquilo melhor, você pode combinar duas funções, rearranjar, adaptar alguma coisa e inverter alguma coisa. E aí você tem algumas perguntas, nós vamos ler uns exemplos. No eliminar, pode-se subtrair, condensar, diminuir, encurtar, reduzir peso, omitir, dividir? Então, se para essa característica você responde sim, como fazer? Para modificar, pode-se adicionar tempo na questão da produção? Pode-se duplicar, multiplicar ou exagerar? Então, em função dessas perguntas para aquela característica, você vai buscando, quando você consegue um sim, você busca uma forma de fazer aquela alteração. Tem um vídeo muito interessante que fala sobre o desenvolvimento de um carrinho de supermercado. É um vídeo praticamente clássico dessa área de criatividade. Sugiro que vocês vejam e depois respondam a esta pergunta proposta, compartilhando os resultados, a resposta com os colegas. Uma leitura complementar também, vocês têm disponível este livro de Selene e Paula e, por favor, leiam da página 91 a 14. Isso é o que nós temos para hoje. Aguardamos vocês na próxima aula. Obrigado.